Marino Inestrosa pode ser reforço do São Paulo? Essa especulação é das mais antigas, você sabe. O Inestrosa é um atacante colombiano de 23 anos de idade, comprado pelo Vasco no início desse ano por 30 milhões de reais. Ele chegou do Atlético Nacional, onde arrebentava. Com a camisa Cruz Maltina, uma negação. 18 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E o fato de o Inestrosa ter curtido outro dia uma notícia que dizia sobre a possibilidade dele ir para o São Paulo, acabou repercutindo extremamente mal entre torcedores do Vasco. Organizados do clube foram até a porta do CT, depois de um tropeço em casa, e cobraram o Inestrosa. Pediram a saída do jogador. Foi aí que a especulação de que ele poderia ir para o São Paulo aumentou. Nos últimos dias também surgiu a notícia de que o Inestrosa interessa ao Atlético Nacional da Colômbia. Seria o retorno do atleta que por lá brilhou. Quero contar que, em relação à chance de Inestrosa pintar no São Paulo, descarte. Ouvi a seguinte frase de um dirigente do São Paulo enquanto eu viajava de São Paulo até Houston. Abre aspas para a fonte, 0 chance de contratarmos o Inestrosa. Pode descartar esse nome, fecha aspas. Com esse descarte, dá para imaginar que Vitor Sá será o único atacante de lado de campo como novidade para o segundo semestre. Já contei para vocês que entre Vitor Sá e São Paulo está tudo certo. O Tricolor só não pode fazer um anúncio porque o atleta tem contrato com o Krasnodar até o fim desse mês e vai se respeitar esse acordo, até porque quem vai bancar os salários do Vitor Sá em junho é o time russo. Rafael Veiga pode voltar ao Palmeiras? Vale a lembrança de que o meio atacante está emprestado ao América do México até dezembro, mas enquanto o time era comandado por André Jardine, técnico brasileiro que havia pedido a contratação do Veiga, o Veiga era mais reserva do que titular. Acontece que o André Jardine pediu para deixar o América, que terá um novo técnico a partir do segundo semestre, o que fez com que muita gente imaginasse que o América pudesse devolver o atleta para o Palmeiras antes do tempo. A chance de compra do Rafael Veiga hoje está praticamente descartada, mas não existem tratativas entre Palmeiras e América para uma devolução antecipada. É bem verdade que, se o Palmeiras tiver propostas pelo Veiga, dá para cravar que o América não criará dificuldades. Jogador de 31 anos de idade, 20 jogos, 3 gols e 3 assistências em seus primeiros meses lá no futebol mexicano. 13 jogos como titular, 7 na condição de reserva. Palmeiras, que procura 273 milhões de reais com venda, poderia utilizar o Veiga como uma moeda de troca ou então alguém para baixar esse custo em relação a vendas. Resta saber se existem interessados, porque o futebol do Veiga, que já foi absolutamente determinante do Palmeiras, não para de cair. Já era assim no Verdão, se confirmou também no futebol no México. E Everton Cebolinha interessa ao Vasco da Gama. O jogador é um pedido expresso de Renato Gaúcho, que é fã há bastante tempo do atleta de saída no Fla. Vale a lembrança de que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro e já cravou que não renovará seu vínculo. Importante contar também que, para não perdê-lo de graça, o Flamengo vai ter a última chance de fazer alguma grana na janela da metade do ano. O jogador comprado por 13 milhões e meio de euros junto ao Benfica. O Flamengo precisou bancar mais 1,5 milhão de euros no início dessa temporada. Qualquer 3, 4 ou até 5 milhões de euros seriam muito bem-vindos para o Flamengo nesse momento. A ideia do Vasco é gastar o mínimo possível, mas entende-se em São Januário que dificilmente o Flamengo vai topar negociar um atleta desse tamanho com um rival. Cebolinha, que tem 22 partidas na atual temporada, 3 gols e 1 assistência. Só 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o que lhe permite atuar no restante da Série A. Outra coisa importante, além do Vasco, há uma série de clubes brasileiros interessados no jogador. São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, são clubes que monitoram bem de perto essa situação. Se o Flamengo fizer qualquer aceno em relação à possibilidade de liberação do atleta por cifras inferiores, e a tendência é que o negócio saia, mesmo com o salário do Cebolinha girando na casa de 1,5 milhão de reais por mês. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos mais uma vez, né, ao canal Debate com FB Vascão. Como vocês viram aí, né, todos os créditos ao canal do Nicola, né, que está sempre trazendo um jornalismo sério e falou tudo aí sobre o Rafael Veiga, sobre o Cebolinha, sobre o Vitor Sá e sobre o Marino Inestrosa. Deixou bem claro, né, galera, que o Marino Inestrosa não tem nada de certo acertado com São Paulo, ou seja, como ele disse no vídeo dele, 0% de Inestrosa ser comprado do Vasco. Então, acredito que o Inestrosa pode parar no Atlético Nacional, se eles quiserem coçar o bolso, né? A situação financeira deles não é boa também. Mas, enfim, Inestrosa é uma incógnita ainda, tá? É uma incógnita, não vamos sair acreditando no que dizem por aí. Vamos acreditar em canais sérios, tá? Eu tô trazendo aqui, eu só faço cortes de canais
sério. E o Nicolas, o Jorge Nicolas sempre traz conteúdo sério e verídico aqui, tá bom? Sobre o Cebolinha, cara, vou ser sincero, Flamengo querendo ou não, se o Cebolinha botar na cabeça que quer jogar no Vasco, não tem Flamengo certo para impedir ele de vir pro Vasco. Por quê? O contrato dele vai até o final do ano, ele pode assinar de graça com qualquer clube, inclusive pode assinar com o Vasco se quiser. A pergunta é, o Cebolinha quer jogar no Vasco? Será que alguém pode dizer que o Cebolinha quer jogar no Vasco? Ele tem um carinho pelo Renato, mas e o Renato? Dizem por aí, sai no burburinho por aí, que o Renato não pode ficar no Vasco. Que se não chegar reforço, o Renato vai embora. Mas loró está sendo contado em muitos canais que não sabem de nada. Pelo que eu sei, tenho entendido, pesquisado realmente sobre o Renato, o Renato quer sim continuar no Vasco, o Renato não quer sair do Vasco, e ele só sai do Vasco se acontecer uma tragédia, mano. Só se a torcida botar ele para sair de lá, força, porque, pelo que eu sei, o Renato quer dar a volta por cima, ele acredita que o Pedrinho vai trazer bons jogadores, tá? Se o Pedrinho não trazer, simplesmente, se terminar a Copa e o Pedrinho não trazer jogadores, galera, simplesmente, e o Renato perder um jogo dos jogos, 3 jogos, ele vai falar, ué, eu esperei reforços, não chegou reforço, tô pedindo boné porque não tem condição de eu fazer esse time ir mais longe com o que eu tenho. Simplesmente, simples assim, isso é questão de lógica. Eu sei disso, você sabe que o Renato só vai pedir para sair do Vasco se terminar a Copa, não chegar jogadores e ele pedir para sair. Aí nós sabemos que ele pode pedir o boné. Beleza? Até lá. Tá cheio de canal dizendo, o Renato tá sendo visto pelo Grêmio. Que o Grêmio... Mano, o Renato ele é profissional, cara. Ele tá feliz no Vasco, eu tenho certeza que ele tá afim de continuar no Vasco. Ele quer ganhar título pelo Vasco. Cara, o Renato é maluco não. Se ele não acreditasse que iria ganhar alguma coisa no Vasco, ele não teria vindo pro Vasco, cara. Ele veio pro Vasco porque ele acredita que o Pedrinho pode, né, até o final do ano trazer bons jogadores. E eu acredito que o Renato tem mentalidade de querer ficar pro ano que vem, tá? Vocês não estão falando sobre isso. Mas eu acredito, vendo como o Renato trabalha nos seus clubes, quando ele entra no clube ele quer ficar por um bom tempo. Ele tem um carinho lá com o Grêmio, você sabe que lá no Grêmio ele é idolatrado, né? Essas coisas, já é visto como um dos maiores craques lá do Grêmio e ele entra nos clubes e gosta de ficar um bom tempo. Eu não acredito que ele já está pensando em sair do Vasco, entendeu? Ele pode estar pensando nessas coisas pela podridão que tem, né, da diretoria lá, não da diretoria do Pedrinho, mas daqueles caras que sentam o banco lá, ficam lá no banco e ao invés de ajudar o Vasco, fica atrapalhando o Pedrinho, cara. Se dependesse só do Pedrinho, eu tenho certeza, tá? Vou falar uma coisa aqui que eu não vejo ninguém falar, mas se dependesse do Pedrinho, eu tenho certeza que ele já tinha vendido o Vasco. O Pedrinho só não vendeu o Vasco ainda porque ele tem que esperar a assinatura desses aproveitadores que estão lá dentro, entendeu? Então, esses caras têm que ser jogados para escanteio. Cadê a força jovem do Vasco para ir lá questionar esses caras? Cadê a força jovem do Vasco que aí botar terror nos jogadores, assim, entre aspas, né? No bom sentido, para cobrar, nós até acho legal. Mas por que eles não vão fazer essa mesma coisa com os caras que estão sentados lá dentro? Será que eles não têm peito? Mandando um alô especial pro Fabinho aí, né? Que é um cara coerente, acredito que ele já deve ter pensado nisso. Eu mandar um alô aqui para a Força Jovem do Vasco. Por que vocês não vão lá no CT Moacir Bastos ou vai lá onde esses caras ficam sentados e procura falar com eles? Porque não questionam porque eles estão atrapalhando a venda do Vasco, entendeu? Esses caras têm que vir a público, mano. Tem que falar que são esses caras aí que tá prejudicando o Vasco. Eles querem ficar sentados lá dentro ganhando e só prejudicando o Vasco. Eu tô aqui fazendo meu desabafo também, tô cansado disso já, entendeu? Alguém tem que botar a cara, já que o Pedrinho não tá batendo de frente com esses caras de frente, a Força Jovem poderia muito bem dizer quem são essas pessoas, devia ter notas com o nome desses responsáveis. Poxa, eu não sei nem quem é que tá prejudicando o Vasco. Agora me fala aí sobre isso, vê se isso é lícito. Mas enfim, voltando à janela, Nicolas deixou bem claro aqui, né, que o Vitor Sá vai pro São Paulo, praticamente vai pro São Paulo, tá? O Vasco não vai contratar o Vitor Sá, não acredito. Só se tiver uma reviravolta aí e a SAF for vendida mesmo, ou entrar logo um adiantamento aí do Lamarque, que eu acredito nisso, tá? Tá muita gente falando um montão de coisa aí, mas eu acredito que o Lamarque, antes de fechar a janela, ou seja, quando a Copa do Mundo estiver prestes a acabar, eu acredito que ele vai liberar uma grana boa aí. Eu acredito que o Vasco já tá conversando com jogadores interessantes. E um outro alô aqui pro Admar. O Admar, continua fazendo o que você faz, tá? De melhor, que é
contratar nas encolhas, entendeu? Não solta para canal nenhum, não solta. Admar, não solta para canal nenhum que você é quem tá interessado, porque esses canais não sabem nem quem o Vasco vai contratar e fica aí falando um montão de lorota. Esses canais grandes mesmo, até que esses canais grandes, não vou citar nome não, mas todos os canais grandes não sabem quem o Vasco vai contratar, aí vê noticiário ali, noticiário aqui, vem, e o Vasco tá querendo contratar. Será que o Vasco vai... Mano, não sabe de nada. Esses caras que é só marketing, que é só like, eles só querem que curtam o vídeo deles, eles só querem visualizações, estão preocupados com o Vasco não, galera. Isso, eu duvido se o Vasco proibisse esses caras de fazer certos conteúdos, se eles iam dar tanta atenção igual dão pro Vasco agora. Eu duvido que iam, tá? Mas enfim. Não tô aqui para questionar ninguém, cada um com seu canal, os seguidores sabem quem segue, eu sou novo no canal, tá? Eu aqui, todo mundo sabe que eu sou, falo mesmo, não tem essa de ficar de rabo preso. Eu sou torcedor, tenho um canal e eu falo como torcedor vascaíno, tá? Então eu não sou preso a ninguém, não tenho parceria com canal nenhum, aqui o meu canal é independente, falo por você vascaíno, tá? Se um dia eu chegar lá e tiver nas coletivas, puder, quem sabe, né? Um dia eu chego lá para fazer entrevista, aí sim, vou fazer minhas perguntas, vou ser sincero, vou ser respeitoso, mas sempre focando no melhor pro Vasco e querendo saber o que a torcida sempre quer. Saber, né, que é a verdade. Então é isso, galera. Obrigado aí vocês, tá? Não vou falar mais sobre a janela, porque o Nicola já falou. Eu já deixei ele falando no início. E deixo todos os meus créditos, parabéns ao canal do Jorge Nicolas aí. Muitos fazem corte do canal do cara e não dá não vem aqui no microfone e não bota a cara pra falar, parabenizar o canal do Nicolas, tá? Eu já acompanhava ele há anos, quando trabalhava na SPN, né? Trabalhava em grandes emissoras e agora ele tem o próprio canal dele. O cara é profissionalíssimo, tá? E eu confio demais nas informações que ele traz. Parabéns aí, o Jorge Nicolas, pelo seu canal mais uma vez. E você que não é inscrito no meu canal, curte, compartilha, se inscreve, ajuda meu canal a crescer. Se você ficou até o final do meu vídeo, quer dizer que tá gostando do meu conteúdo aí. Obrigado. E é isso, é um bom começo, né? Tamo junto. Vascão!